E hoje, em dia de jogo do Brasil, a gente tem o prazer de contar aqui no Morning com a presença do apresentador do Jornal da Manhã, Thiago Uberreich, que ontem lançou aqui em São Paulo a trilogia do Tricampeonato. São 3 livros, 2 deles são inéditos, que tratam do Tricampeonato Mundial da nossa Seleção Brasileira de Futebol. O primeiro livro, já lançado anteriormente, trazia a conquista de 1970. Os 2 novos livros retratam os campeonatos de 1958 e 1962. Seja muito bem-vindo, meu querido Thiago. Olha, pra mim é uma honra estar aqui no Morning Show mais uma vez. E o melhor de tudo, pra não falar de política, né? Claro que tem a ver, o futebol tem a ver, tem muita mistura política e essa Copa é uma Copa muito politizada, né? Que a gente tá acompanhando aqui. Mas bom dia, Paulo, Paulinha, os amigos aqui também no estúdio e obrigado por vocês ter estado ontem lá na Livraria do Mundo da Paulista. Foi com o maior prazer, imagina. E fiquei muito honrado. Obrigado mesmo. Tiagão, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós estamos falando de uma trilogia e de uma seleção que tem 5 Copas. Quando é que vem os próximos 2? O de 94 já está começando a ser esquadrinhado, né? Porque para mim, eu não tenho nenhum problema de falar a idade, eu nasci em 76. Então a primeira Copa que eu vi o Brasil campeão é de 94, né? E é uma Copa importante, porque o Brasil foi campeão do mundo pela 4ª vez, né? Então, possivelmente esse livro sai em 2024, quando a conquista completar 30 anos, né? Sensacional. Queria que você falasse um pouco mais sobre as Copas, porque muita gente não sabe disso, que o Thiago é um grande pesquisador da história mas ele futebol. só fala de política, economia no Jornal da Manhã. Às vezes as pessoas se surpreendem um pouco, né? Pois é. Esse é mais ou menos o meu hobby, vamos dizer assim, né? Hobby profissionalizado, né? O cara estuda muito a história do futebol. Até eu trouxe uma coisa para ser surpresa para ele aqui hoje, só que o Thiago já teve contato aqui com a história desse livro aqui, que é o Diário Secreto de Paulo Machado de Carvalho, que foi presidente da CBD em 58, inclusive, que é uma das Copas retratadas aí na trilogia, e em tantas outras, né? O Marechal da Vitória, que chamam, que é meu bisavô. Então, tava na casa da minha avó, meus amores. Bisneta do eu achei esse livrinho. E você sabe que 58 foi a estreia de um cara meio importante no mundo do futebol, o senhor Pelé. E aqui ele fala um pouco do Pelé, que tinha 17 anos na época, não é isso, Thiago? Aliás, era dúvida para integrar a seleção. Sim. Porque estava machucado. Ele se machucou quase na saída da seleção lá para a Europa. É verdade, mas acabou jogando nessa idade aí. E ele diz assim sobre o Pelé, ó: não há adjetivo capaz de dizer ao leitor que não conhece esse menino de ouro como ele joga. Se realmente ele é craque na expressão escorreita do vocabulário, ou se exageramos quando nos referimos a Pelé. Não, nunca exageramos coisa alguma. Às vezes os nossos amigos da imprensa abrem manchetes, arrasam as páginas dos seus periódicos com elogios arranha-céu. Mas quando vocês lerem qualquer coisa com referência a Pelé, acreditem que não há exageros, né? Porque realmente o Pelé já surgiu com 17 anos e causando um alvoroço no mundo do futebol, não foi, Thiago, em 58? O que eu acho é importante dizer, Paulinha, quando o Brasil tem uma derrota histórica, que é na Copa de 50, que foi aqui no Brasil, o futebol do Brasil era muito bagunçado, né? Até hoje mas lá era mais ainda. Aí o Brasil foi para a Copa seguinte, que foi na Suíça, e perdeu também. Foi a primeira vez que a seleção usou a camisa amarela em Copa do Mundo, foi em 54. Só que em 58... nós tivemos uma revolução, porque o João Avelange, que era o presidente da CBD na época, ele escolheu o Dr. Paulo Machado de Carvalho para chefiar a delegação da seleção. E foi uma revolução, porque ele era muito metódico, uma estrutura que ele queria trazer de outros países para cá também. A seleção teve psicólogo, teve dentista. Então foi uma espécie de uma revolução que o Dr. Paulo fez na seleção brasileira. E o Brasil ganha 2 Copas do Mundo na sequência, 58 e 62, com o surgimento do Pelé, o surgimento do Garrincha. E o Dr. Paulo tem não só a ligação com a família Carvalho, mas a ligação com a Jovem Pan, com a Rádio Pan-Americana, porque ele é o fundador da Rádio Pan-Americana em 1942 para 44. Né? Então foi um período muito importante da história do futebol, com o surgimento do Pelé, do Garrincha, e são conquistas históricas. Eu acho que esses livros vêm numa hora para a gente resgatar histórias que ficaram esquecidas. Não são histórias desconhecidas, mas são histórias que por muito tempo ficaram esquecidas. E reunidas, né? Isso que é legal, você poder revisitar o tricampeonato, né? De uma forma cronológica, com toda essa sua pesquisa, né, Thiago? Você já conhecia esse livro, já tinha o PDF? Sim, eu tenho um PDF desse livro.
livro. E o mais legal também desses livros, o que eu acho, cada um desses livros tem um QR Code para as pessoas ouvirem as narrações de rádio de cada uma dessas Copas. Que incrível. Tem os discos comemorativos da Jovem Pan. Nossa, que legal isso, os discos comemorativos da Pan. Se tivesse um convidado, eu iria ontem. Ah, poxa vida. Agora vocês estão amigos, para a próxima Copa você vai, entendeu? Não, a gente vai ter outros lançamentos agora até o fim do ano, começo do ano, e vocês estão todos convidados. Deixa eu colocar o nosso Zé Maria Trindade aqui na conversa. Zé, você tem pergunta para o nosso Tiagão? Grande Zé Maria, salve! Salve, olha, o Thiago é um grande cara, um grande colega, um grande amigo. Eu, quando era pequeno e ia para a escola, eu ouvia no Jornal da Manhã da Jovem Pan e falei, quando eu crescer eu quero ser igual esse rapaz aí. É claro que é uma brincadeira. Mas a minha pergunta para ele, Thiago, sempre eu fico curioso quando a gente viaja e vê as pessoas falando de futebol, qual é a torcida que mais se encanta com futebol? Eu acho que é a Argentina. Ou você coloca as duas em termos de interesse e de discussão de futebol? Olha, Zé, eu concordo muito com você. A gente tem visto os jogos da Copa, né? Os jogos da Copa do Mundo. Inclusive, muita gente falando que os estádios estão parecendo a Bombonera, o estádio Monumental de Núñez, né, em Buenos Aires e tal. E a torcida argentina é uma torcida apaixonada, a torcida do Brasil também é apaixonada, só que eu acho que tem uma diferença. Os argentinos reverenciam os ídolos do futebol. Eles são fanáticos pelo Maradona, eles são fanáticos pelo Messi, né, que joga hoje contra a Holanda. E, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem uma depreciação da imagem dos nossos jogadores, né? A gente vê o Pelé numa situação muito difícil, as pessoas muitas vezes torcendo até contra ele, o que é um absurdo, né? As pessoas não dão o valor dele como futebolista. O que ele fez fora do campo, a gente pode discutir, enfim, falar que... Vida particular e vida profissional. Né? Só que ele, como jogador, foi um gênio, imbatível, Deus, né? Então, eu concordo com o Zé Maria, a torcida argentina canta o jogo inteiro, a torcida brasileira nem tanto, né? Então, sem dúvida, a torcida argentina é uma das mais apaixonadas, e quem já foi para Buenos Aires, já percorreu o bairro da Boca, vê a estátua do Maradona em cada esquina. Aqui não existe uma estátua do Pelé. Você chegou a ver a crítica que o Kaká fez ontem, que até repercutiu bastante. Falando do Ronaldo o fenômeno, né? E o reconhecimento dele nas ruas. Tipo, lá fora o fenômeno, é o fenômeno que as pessoas olham de um jeito para ele e que aqui somente vem alguém com barriga. Um gordo andando. Inclusive na Copa de... isso que ele falou. Na Copa... Você acha que tem mesmo? Tem. Brasil? Claro que a tem. Desvalorização dos nossos craques? Claro que tem. Por exemplo, a gente pega a seleção de 70, né? Que para mim é a seleção mais perfeita que existiu. Não só pelos números, né, mas também pela reunião de craques e porque era um conjunto muito forte, né? O goleiro da seleção de 70 era o Félix Miele Venerano, já é falecido, né? E eu me aproximei muito da filha dele desde que eu lancei o livro do Tri, né? E ela tem muita mágoa porque o Félix sempre foi muito criticado. Poxa vida, ele é o goleiro da seleção tricampeã do mundo. Aí ficam falando, ele falhou no jogo A, falhou no jogo B, falhou no jogo C. Sabe, a gente tem que reverenciar os campeões, e mesmo os que perderam. Por exemplo, a derrota do Brasil em 1950, lá no Maracanã, foi uma derrota muito dura, né? E o Barbosa, que era o goleiro daquela seleção, foi execrado, né? E ele era um jogador negro, até veio o preconceito dizendo que os negros não sabiam jogar futebol, ou na hora H amarelava. Um absurdo, teorias malucas, né? Então, assim, tem muito, a nossa cultura esportiva é muito negativa nesse sentido, e eu concordo, né? O Ronaldo é um fenômeno, né? Pra mim, um dos maiores jogadores que eu já vi jogar, acho que você também, todos nós aqui, e ele, infelizmente, fora do Brasil ele é reverenciado, e dentro do Brasil muita gente não fala, é o gordo e tudo mais. A gente está de olho aqui, são 10 horas e 44 minutos, a conversa está muito boa no Morning Show, mas o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva daqui a pouquinho vai anunciar os novos titulares de 5 ministérios. 5 ministérios. Ele já está por lá, Fernandinha? Chegou, inclusive, agora. Nós já temos imagens? Ainda não? Então daqui a pouquinho a gente vai exibindo aqui. Enquanto isso a gente continua. Fique à vontade aí. Aqui com a notícia é a prioridade aqui. Exatamente. Né? Conradão, você tem algum questionamento aí para o nosso Thiago? Tenho, cara, tenho. Bom, a mais engraçada é essa do Kaká, né? O Kaká tá dizendo o que ele pensa do Ronaldo, né? Senão ele não enxergaria isso. É só mais um gordo andando na rua. Ai. Bom, eu não sou muito fã de futebol, gosto do meu Grêmio, vou com o Grêmio por todos os lugares. Fui lá para a Argentina quando a gente ganhou em 2017, agora o nosso tricampeonato. Viajo para ver a Copa do Mundo, fui na última Copa do Mundo. Esse ano, por conta da política, até esqueci
que a gente ia ter Copa. E a pergunta que eu faço aqui vi ontem a entrevista dele no Pânico, achei muito bom o livro, tem o fato do QR Code para ouvir as narrações, achei algo genial. Aí a pergunta que eu faço é, qual é a história mais inusitada de alguma Copa do Mundo que tu já viste? Olha, histórias inusitadas tem muitas, né, Conrado? Tem histórias esquecidas, histórias que muitas pessoas não conhecem, mas tem uma história que é em relação ao surgimento do Pelé, né? A gente fala muito sobre o Pelé, eu acho que o Pelé é o principal embaixador que o Brasil já teve, né? O futebol, como um fenômeno social, também é um embaixador, mas o Pelé é o maior embaixador. E tem as histórias que ele conta sobre a participação dele na Suécia, né? Ele com 17 anos foi convocado, né? E jogou uma Copa do Mundo, estreou na Copa do Mundo. E é interessante o seguinte, que os torcedores da Suécia, né? A torcida da Suécia nunca tinha visto de perto jogadores negros, veja só, né? Então ele, nos momentos de lazer, ele saía com os outros companheiros da seleção e as meninas vinham e encostavam para ver se saía a tinta dele. Veja só, essa declaração ele já deu também nos livros dele e tal, né? Para você ver como hoje o mundo é globalizado e naquela época ninguém sabia de nada, né? Ninguém conhecia o Pelé chegou, surgiu, ninguém conhecia o Garrincha chegou e surgiu e o Brasil ficou mais conhecido por causa do futebol. Aquela história que as pessoas acham que Buenos Aires é a capital do Brasil, isso daí na época, em 58, era verdade. Então essa é uma história que sempre me chama a atenção para ver a dimensão do futebol, como que o futebol levou o nome do Brasil. Acho que isso é muito importante. Esse livro até tem uma passagem que fala que também acreditavam muito que o Brasil ganhava porque tinha mandinga de macumba mesmo, que achavam que era isso. E até o Paulo Machado de Carvalho diz que tinha... eles tinham lá, né, as formas dele de buscar a sorte. Então, ele mesmo usava o terno marrom, sempre assistia de terno marrom. Cada jogador tinha ali a sua mística, mas que a mística maior era mesmo a do futebol, né? Não tinha nada que chamasse ali a sorte para o Brasil ganhar os jogos, mas que tinha também isso no imaginário das pessoas, por um desconhecimento. O Dr. Paulo era muito supersticioso, né? Usava o terno marrom, gostava do número 7, né? Aliás, a Record é o número 7. Diziam que ele batia ponto às 7 horas da manhã, lá na TV Record, todo dia que ele chegava lá para trabalhar, né? E uma questão da superstição é a seguinte, né? O Brasil foi para a final de 58 contra a Suécia, né? E a Suécia também tem camisa amarela. E o Brasil perdeu o sorteio para jogar, o Brasil ia ter que jogar com a camisa reserva, a camisa azul, né? E aí o que o Dr. Paulo Machado Carvalho fez? Ele falou, como é que eu vou dar notícia para os jogadores que eles vão ter que jogar com a camisa reserva? Isso pode baixar um pouco o moral deles, né? Então, que ele falou, olha, nós vamos jogar de azul, que é a cor do manto de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora está conosco e o Brasil vai ganhar a Copa. Então, aquilo foi um golpe psicológico nos jogadores. Tinha muito, né, da religiosidade, né? De fazer uma oração antes de estar lá para ganhar, e os jogadores se envolviam muito, né, nessa concentração. Muito legal. Tiago, por exemplo, hoje a gente vai ter um jogo, né? Sim. E extremamente decisivo. E qual é a sua análise, por exemplo, já que você, né, é um especialista, já que a gente está falando da Copa de 58, desses jogadores de 1958 para esses de hoje que vão entrar em campo, tem muita diferença? Eu acho que tem. Os jogadores hoje são super atletas, né? São super profissionais, né? A gente tinha em 58, por exemplo, o início das chuteiras, né? As chuteiras já fabricadas por empresas, ou muitas chuteiras eram fabricadas por eles mesmos, né? Então, assim, você tem muita diferença em relação aos atletas de hoje e os atletas de 1958, até mesmo os árbitros, né? Eram até mal preparados fisicamente. Em 58 já foi uma revolução da preparação física, em 70 mais ainda, mas não tem como comparar os atletas de hoje com os atletas do passado. Agora, eu acho o seguinte, o Pelé, por exemplo, muita gente fica perguntando, será que o Pelé hoje jogaria? É claro que jogaria, porque ele teria toda a estrutura que os atuais jogadores têm. Por exemplo, o Mbappé, eu sou um fã do Mbappé, ele parece uma locomotiva, né, correndo, ele ganha a corrida de todo mundo, porque ele é muito bem preparado fisicamente. E o Pelé sempre foi isso, o Pelé sempre foi uma mistura, não só de inteligência para o futebol, mas ele também foi muito preparado fisicamente. A genética dele, o
o privilegiou muito, né? Então, assim, não tem como comparar. Hoje os atletas tem toda a tecnologia, toda a estrutura, né? Muitas vezes estão no futebol também desde cedo, já nesse crescimento, também, com acompanhamento médico, psicológico. E a tecnologia é um também. negócio, a tecnologia, né? não só a chuteira, a bola também é diferente. Antigamente as bolas eram costuradas e os jogadores usavam uma espécie de touca para não machucar a cabeça quando iam cabeça. Talvez eles eram 39. Pois é. Em 58 talvez eles fossem mais raçudos, E sim, eles tinham muita raça e muita técnica, né? Porque você tem que pensar o seguinte: ao mesmo tempo que eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje, os adversários também não tinham, né? A França de 1958, que ficou em terceiro lugar naquela Copa, o Brasil venceu a semifinal, derrotou a França e foi para a final, né? Tinha bons jogadores históricos, jogadores franceses que já jogavam fora da França, né? Então, sem dúvida nenhuma, eles tinham muita raça e muita técnica. O brasileiro sempre teve muita técnica, né? E a técnica de hoje. E essa seleção, com Vini Júnior, com Richarlison, essa seleção resgata uma imagem que, acho que talvez nas últimas 3 Copas, essas imagens ficaram esquecidas, né? Então, eu acho que essa seleção é a melhor das últimas 3 Copas, pelo menos. Tiago, primeiro, parabéns pela obra. É uma satisfação receber você aqui para esse assunto. E eu comecei a acompanhar pessoalmente futebol na Copa de 94, acho que foi Bebeto e Romário, né, que foi aquela dobradinha que teve ali. E depois o Romário, inclusive, virou um ídolo nacional, se candidatou ao Senado e entrou para a política. O que a gente enxerga neste momento é que a população, ela está politizando coisas que não devem ser politizadas, como, por exemplo, o futebol. Então, fulano fez um gol. Peraí, vamos ver para quem ele votou para ver se a gente pode aplaudir ou não. E você acha que, de alguma maneira, isso impacta no desempenho dos jogadores, porque falta aquele calor nacional para com todo o time, né? Porque o time acaba sendo julgado baseado na sua ideologia política.